Olá, pessoal. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula de espanhol, né? Nuestra clase número 6. Y acá nosotros vamos a continuar, dar continuidad a nuestra clase anterior, que hablaba sobre verbos. Na aula anterior, a gente falou sobre verbos, a gente viu os verbos regulares, né? E hoje a gente vai dar continuidade, só que nós vamos falar sobre os verbos irregulares. Aí vocês podem perguntar assim, professor, para que estudar verbo para o Enem? Não faz sentido. Bom, vamos lá. Acho que a gente já tinha conversado sobre isso no início, né, do nosso curso, nosso cursinho. Só que sempre bom a gente reforçar, né? Algumas pessoas talvez estejam assistindo agora, não sei, não lembrem mais, então vamos lá. Gente, estudar verbos em espanhol é muito importante, principalmente porque nós precisamos compreender bem o texto. Qual é o principal objetivo? O que é que a banca do Enem quer testar de você? É que você saiba conjugar verbos? Não. Ele quer testar de vocês, você consegue entender um texto. Se você consegue compreender uma tirinha, se você consegue compreender a informação que o autor está querendo passar para você. Se você não tem um conhecimento, pelo menos básico, um conhecimentozinho fundamental de verbos, você vai se perder na compreensão de textos. Por quê, professor? Porque essa compreensão de texto, ela se dá através de você conseguir se familiarizar, conseguir se situar, né, em que momento está acontecendo aquilo. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre um texto de uma descoberta, de alguma coisa, de alguma tecnologia nova, enfim, porque os textos do Enem cobram isso, viu? Questão de tecnologia, avanços tecnológicos, descobertas científicas, tudo isso, gente, são verbos que vão ser usados ou no presente ou no futuro. Então, é interessante que você saiba distinguir em que tempo verbal está, para que você consiga interpretar melhor. Se o texto está falando sobre algo cultural, né, que é outro ponto super usado, né, pela banca do Enem, falar sobre culturalidade, sobre cultura da língua espanhola, sobre a relação que existe da língua espanhola com o português ou com o Brasil, né, de fato. Qual é a relação que existe entre os países de fala hispânica, né, os países hispanohablantes, com o Brasil. Então, tudo isso talvez remeta a histórias, a coisas do passado. Então, os verbos estarão conjugados em passado. Ou, se é uma atualidade, se é algum fato que está acontecendo no momento, os verbos estarão no presente. Então, assim, resumindo, a importância de você aprender gramática e aprender principalmente verbos é isso, pessoal, é você conseguir interpretar melhor o texto, você conseguir se situar no texto. Importante também lembrar que não existe só Enem, né, como vestibular aqui no nosso país. Existem outras faculdades que ainda não aderiram ao Enem, né, não unificaram com o Enem. Então, são faculdades, são universidades que cobram um vestibular específico. Qual é a característica, então, desses vestibulares específicos, né, no Enem? Por exemplo, o EMA, o PE, esses vestibulares tradicionais. Qual é a característica? É cobrar gramática. Então, por mais que eles usem textos para interpretar, sempre eles pincelam ali uma questão gramatical. Eles vão colocar uma conjunção, eles vão colocar um tempo verbal para você comparar, um heterossemântico, heterogenérico, heterotônicos, né, que a gente vai ver mais à frente do nosso curso. Então, é muito importante conhecer a gramática para uma boa compreensão textual. Tirem da cabeça de vocês que gramática não é cobrado no Enem. É sim. Você não consegue interpretar bem uma questão se você não souber o conteúdo gramatical. Se não souber, não é nem o conteúdo gramatical. Se você não souber
se situar no tempo, espaço, você não conseguir entender o que um verbo está querendo dizer ali, você acaba se confundindo. Vai que o verbo está falando sobre o futuro e você entende que é do passado, né? Você não consegue entender essa conjugação verbal. Então, gente, é a partir daí que a gente tem essa necessidade de entender melhor os verbos. Bom, depois dessa introdução, né, dessa justificativa de trazer verbos para vocês agora, e eu não trago só verbos, né? Vocês sabem, nossas aulas estão aí sempre com textos, 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 textos. A aula de hoje ela é voltada para verbos irregulares, que é muito mais importante. Por quê? Porque os verbos regulares, eles são praticamente bem parecidos com o português, bem semelhantes. Os irregulares é que nos chocam, é que dá aquele choque cultural. Por quê? Porque eles são diferentes. Eles geralmente são adaptados à fala. Então, a gente vai ver alguns deles hoje, tá bom? De novo, pessoal, não esqueçam de tirar as dúvidas de vocês, coloquem aqui embaixo nos comentários, eu sempre acompanho, eu sempre estou observando os comentários, agradeço demais os comentários aí, alguns comentários positivos, né? Fico muito feliz de vocês estarem conseguindo entender bem o conteúdo, mas eu ainda sinto a necessidade de perguntas e dúvidas que eu não estou recebendo de vocês. Não pensem que o professor vai se sentir sufocado, então ofendido, ou alguma coisa do tipo. Pelo menos não comigo, eu posso falar de mim. Eu adoro quando meus alunos me mandam perguntas, questionamentos. Isso é o que faz a gente crescer. Tanto vocês desenvolverem o espanhol, como eu crescer e me desenvolver enquanto professor, tá bom? Então fiquem à vontade. Sejam muito bem-vindos à aula. Não esqueçam também de deixar aqui embaixo no link a frequência de vocês, tá? É muito importante também saber que vocês estão assistindo a aula. E aqui, pessoal, eu trouxe alguns verbos irregulares para que vocês conheçam. Então, não precisa se preocupar em conjugar verbos. É mais para que vocês conheçam mesmo esses verbos, tá bom? Vamos lá. Tem verbos que apresentam irregularidade somente na primeira pessoa. Como assim, professor? Eu nem lembro o que é um verbo irregular. Gente, um verbo regular é quando ele segue uma determinada regra, tá bom? Gramatical. Ele segue uma determinada forma, uma única forma de ser conjugado. O irregular não. Já está dizendo, ele não tem uma regra certa. Uma hora ele é regular, outra hora ele é irregular nas pessoas, né? Então eles vão variando. Então, sempre que mudar o radical do verbo, né? Sempre que mudar a raiz do verbo, isso quer dizer que ele é irregular. Ah, professor, e se mudar só uma pessoa? Por exemplo, mudou só o Joe, ele é irregular? É sim. Então, por mais que ele mude só uma pessoa, ele já é irregular. Então, nós vamos ver agora, né, em primeiro momento, um grupo de verbos que só mudam a primeira pessoa. As outras pessoas, né, o tu, o ele, nosotros, vosotros e ellos, permanecem com a mesma estrutura, né, do verbo, a estrutura principal. A gente vai completar esse quadro observando essa conjugação, tá bom? Então, por exemplo, o verbo hacer, que é o verbo fazer em espanhol, nós temos yo hago. Então, o radical dele vai até a letra C, né? Porque a gente tira o ER, e o radical é até a letra C, as, né? Quando eu observo que no eu ele ganha um G no lugar do C, ele já é irregular. Então, ele mudou ali aquele radicalzinho, aquela parte raiz, ele já é irregular. Mas as terminações são as mesmas, tá bom? Então, do ER, a terminação é O, aliás, O, ES, ES, EMOS, EIS e EN, tá bom? Então, yo hago, aí volta a regularidade. Tu haces, ele hace, hacemos, hacéis e hacen, tá bom? Então, só a primeira pessoa mudou. Aí eu acho interessante quando alguns alunos meus dizem assim, professor, mas por que eles fizeram isso, né? Para que dificultaram? Gente, é a mesma coisa de nós aqui no Brasil, né? No português. A gente não diz fazer, eu faço. Eu digo eu faço. Então, a gente usa um C cedilha. Tá bom? Então, essa questão de ficar se perguntando, né, o porquê disso, o porquê daquilo, faz muito sentido no idioma. Questão cultural, questão de desenvolvimento da língua mesmo, tá bom? Então, a gente tem essa observação.
É interessante também que a gente percebe que um verbo irregular ele é tão da fala que quando uma criança, né, uma criança está aprendendo a falar, ela quer automaticamente conjugar o verbo e ela acaba conjugando errado. Por exemplo, quem nunca ouviu a criança tentando falar eu faço, ela vai eu faço, né? É muito comum vocês com a criança dizendo isso. Depois é que ela vai aprendendo com o tempo, né? Ouvindo os adultos, ouvindo outras pessoas, que não é faço, é faço, com C cedilha. Bom, e o verbo poner também é de primeira pessoa, é a irregularidade. Então, só acontece no yo. Yo pongo, tu pones, ele pone, ponemos, poneis e ponem. Então, se vocês observarem, pongo, com G. Né? Em português, ponho. Eu ponho, tu pões, ele põe. Então, a primeira pessoa aí irregular, tá bom? Existem alguns verbos que têm regularidade, ainda continuando na primeira pessoa, tá bom? Mas esse grupo de verbos que eu vou falar agora para vocês, eles são um grupo de verbos que ele ganha a letra Z no radical. Como assim, professor? Vamos lá. Todo verbo em espanhol que terminar em o ser, ser ou usir, todos esses verbos aí, eles vão ganhar a letra Z no radical. Observem aí o verbo conocer, que é o verbo conhecer no português, né? Então, eu conosco, ele ganhou uma letra Z no radical, né? Só que o tu em diante, ele vai continuar sendo regular. Ele vai continuar com a mesma raiz do verbo. Então, ó, eu conosco, tu conoces e ele conoce. Conocemos, conheceis e conhecem. O verbo oferecer, que é o verbo oferecer, né? Terminado em ser, também vai ganhar um Z no radical na primeira pessoa. Só no yo. O restante ele vai ser regular. Exemplo, conjugação do verbo oferecer. Eu ofereço, tu ofereces, ele oferece, oferecemos, ofereceis e oferecem. Beleza? Gente, não se preocupem, as respostas, né? Porque vocês receberam aí a apostila em PDF. No finalzinho da apostila, né, do PDF, tem essas respostas, tá? Então, vocês podem conferir, podem anotar. Quem tiver imprimido, né, o PDF também é melhor ainda. Vocês vão conseguir anotar aí as respostas observando o final, tá bom? Do PDF. Verbo caber e o verbo saber. Em português, eu caibo, tu cabes, ele cabe. Né? Em espanhol, eu quepo, cuidado, é muito diferente. O restante é igual. Tu cabes, eu cabe, cabemos, cabeis e cabem. O verbo saber. Eu sei, olha aí. Eu sei. Em espanhol, eu sei, com acento. Eu sei, tu sabes, ele sabe, sabemos, sabeis e sabem. Gente, esses aí são um grupo de verbos com irregularidade só na primeira pessoa, só no eu. Nas outras, nas demais, né, no tu, ele, nosotros, outros e ellos, vai ser o quê? Regular. Vai permanecer com a mesma raiz do verbo primitivo. Outros tipos de irregularidades. Vamos lá. Alguns verbos, né, apresentam a sua irregularidade nas três primeiras pessoas do singular e na última do plural. Resumindo, só não vai mudar, só não vai ser irregular em nós outros e em vosotros. Mas nas outras pessoas, todos vão mudar. O que é que vai mudar, professor? Então, vamos lá. Tem alguns verbos que a letra E do radical, né? Por exemplo, mentir. Eu tiro o IR, o que sobra é radical. A letra E do radical vai se transformar em EI. Tá bom? Aliás, o contrário, né? IE. Vai se transformar em IE. Então, mentir. Eu miento, tu mientes e ele miente. Já nós outros e vosotros vai ser igual. Vai continuar sendo só a letra E. Então, nosotros mentimos, vosotros mentis e ellos mienten. Então, só vai mudar o yo, o tu, o ele e o ellos. Tá bom?
O verbo sentir vai acontecer a mesma coisa. Então, yo siento, tú sientes y él siente. Nosotros sentimos, vosotros sentís y ellos sienten. Nosotros e vosotros não muda, continua só a letra E. Nos demais, I, E. Tá bom? Alguns verbos não vai acontecer a ditongação, né? O uso do I e do E. Vai acontecer uma troca da letra E pela letra I. Tá bom? Também no yo, no tu, no el e no ellos. Nosotros e vosotros, não. Exemplo, medir. Yo mido, tu mides, ele mide. Medimos, medis e midem. O verbo pedir. Yo pido, tu pides, ele pide. Pedimos, pedis e pidem. Tá bom? Parece estranho, né? Sou estranho pra gente aqui, que fala português, né? Falar eu mido ou eu pido, mas em espanhol está certo. É assim mesmo, tá bom? Agora, gente, eu quero falar com vocês sobre outro grupo de verbos irregulares, tá bom? Que também acontece nas três primeiras pessoas do singular e na última do plural, só não acontece em nós outros e vosotros. Mas são os verbos que nós chamamos de verbos pronominais, que são esses verbos que têm o si, né, o pronome si no final deles, né, junto deles. Por exemplo, encontrar-se, acordar-se, despertar-se, lhamar-se. Então, esses verbos aí, eles necessitam que o pronome, que venha um pronome junto deles. Esse pronome aí vai vir antes deles na conjugação, tá bom? Então, ó, vocês observem aí na tabela do verbo encontrar-se. Nós temos o mi, referente ao yo, o te, referente ao tu, o se, referente ao ele, o nos, referente a nós outros, os, referente a vosotros, e se, referente a ellos. Tranquilo? Aí, professor, o que é que vai acontecer? O verbo encontrar tem um O no radical. O que é que vai acontecer? Esse O vai mudar para UE. Bom, isso vai acontecer em alguns verbos. Vamos lá. Yo me encuentro. Olha aí, não é encontro, é encuentro. Tu te encuentras, ele se encuentra. Nosotros nos encontramos. Olha aí, já voltou a ser só a letra O. Vosotros os encontrais e ellos se encuentran. Isso vai acontecer também no verbo acordar-se. Professor, que verbo é esse? Acordar? Não. O verbo acordar em espanhol a gente diz despertar. Por exemplo, yo me desperté temprano. Eu acordei cedo. Quando eu digo acuérdase, quer dizer lembra-se, é o verbo lembrar, beleza? Recordar. Então, yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Professor, por que me? Porque tem um si aqui junto dele, ó. Acordar-se. Então, se tem esse si, eu vou precisar dos pronomes na conjugação. Então, yo me acuerdo, tu te acuerdas e ele se acuerda. Nosotros nos acordamos. Lembra-se que não volta, né? Não muda o O para o E, continua sendo O. Vosotros os acordais e ellos se acuerdan. Tá bom? Outro tipo de conjugação, né, que não vai acontecer em nosotros e vosotros, são do verbo elegir, escolher, e decir, dizer. Vamos lá. Yo elijo, tu eliges, ele elige, elegimos, elegis e eligem. Esse aí muda muito, né? A primeira pessoa, ó, ganha um J no lugar do G, tá bom? Porque se fosse G, gente, ficaria yo eligo. Então, não estaria correto, né? E o decir, professor? Yo digo, tu dices, él dice, nosotros decimos, vosotros decís e ellos dicen.
Então, de novo, nosotros e vosotros não muda, continua sendo a letra E em decir, mas as outras ganham a letra I. Verbo uir e o verbo concluir, gente, tem particularidades. Apesar deles seguirem aquele grupo de verbos que só muda no yo, tu, ele e ellos, não muda no nosotros e vosotros, eles têm um diferencial, tá bom? Que diferencial é esse, professor? Então, vamos lá. Eu sei que são muitas regras, mas depois assistam novamente, façam anotações, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando depois. O verbo uir, ele é um verbo que quando eu encontro o radical dele, a última letra é uma vogal. Pode ser A, E, I, O ou U. Nesse caso aí é a letra U. Quando eu tiro IR, sobra o radical U, né? HU. Então, esse U aí, ele é o radical de vogal, né? E ele necessita que eu acrescente um Y, tá bom? No verbo, na conjugação. Então, ele vai ganhar um Y. Prestem atenção, o verbo ir é o verbo fugir no português, tá? Então, yo, uyo, tu, uyes, el, uye. Mas no nosotros e vosotros, ele vai ser I mesmo, não vai ser Y. O imos, o is e o uyen. Então, eu fujo, tu foges, ele foge, fugimos, fugis e foge. No espanhol, ele ganha a letra Y, tá bom? Em yo, tu, ele e ellos. O verbo concluir, a mesma coisa. Terminado em IR, tira o IR, e aí a última letra é a letra U, é uma vogal. Então ele vai ganhar um Y também na conjugação. Vamos lá. Yo concluyo, tu concluyes e ele concluye. Nosotros concluímos, concluís e ellos concluyen. Beleza? Verbo tener e verbo venir. Aliás, tener e venir, né? Yo tengo, né? Português, eu tenho. Tu tienes, ele tiene, tenemos, tenéis e tienen. Então, vamos lá. Primeira pessoa mudou, né? Ganhou um G no radical. A segunda e a terceira pessoas, né? O tu e o ele, ganharam o I, assim como a gente viu em outros verbos. O nosotros e o vosotros não muda, tá bom? Continua sendo a letra E. E por último, tienen, de novo, o IE. E o verbo venir, a mesma coisa. Yo vengo, tu vienes, él viene. Nosotros venimos, venís e ellos vienen. Ah, professor, eu não vou aprender nunca esse tanto de regra gramatical aí, de regulares, meu Deus do céu, é muito difícil. Gente, parem para pensar. Como foi que vocês aprenderam verbos irregulares, esses verbos irregulares que mudam muito no português? Foi na escola? O que foi que vocês fizeram para aprender? Não tem como é que eu posso dizer? Não tem uma regra-chave, não tem um jeito mágico de aprender. A única forma é assistindo alguma coisa, ouvindo, é lendo, né? É, de fato, aprendendo o verbo. Então, nós aqui aprendemos os verbos irregulares, não uma regra gramatical que o professor de português, a professora de português disse que tinha, porque não tem, tá bom? Não tem uma regra gramatical para aprender os irregulares. Quando é que eu sei que um verbo é regular e quando é que eu sei que ele é irregular? Não tem essa fórmula mágica. Nós temos que conhecer o verbo. É lendo, gente. Lendo. Peguem textos, leiam, vejam como os verbos estão sendo conjugados, como eles se comportam. Então, assim, o foco nosso não é aprender gramática, um objetivo da gramática, mas é que vocês consigam entender o que é aquele verbo. Então, se, por exemplo, você está vendo um texto de espanhol lá no Enem, e tem assim, el niño huye de la policía, um exemplo. Aí você vê o verbo huye. Você não sabe o que é o verbo, você não conhece a língua espanhola. Fica muito difícil, né, de interpretar o que é huye. Então, você agora já sabe que é foge, né? O menino foge da polícia. Então, huye, verbo foge.
É por isso que a gente aprende verbos, é por isso que eu trago verbo para vocês, é para vocês treinarem, não é para decorar. Vai usando, vai lendo textos que eu tenho certeza que vocês vão pegando familiaridade, tá bom? Nós temos o verbo volar e o verbo rugar. Eu vuelo, tu vuelas, ele vuela, volamos, volais e vuelan. Rugar. Eu juego, tu juegas, ele juega. Nosotros jugamos, jugais e eles juegan, tá bom? Só muda nosotros e vosotros. Aliás, só não muda em vosotros e em nosotros. O restante muda. Verbo volver, gente. O verbo... Ah, tá, eu não traduzi. O verbo volar é voar. O verbo rugar é brincar ou jogar, né? Verbo volver, voltar. Eu vuelvo, tu vuelves, ele vuelve, volvemos, volveis e vuelven. E o verbo poder é poder mesmo, né? Eu puedo, tu puedes, ele puede. Podemos, podeis e pueden. Ok? Temos o verbo morir, dormir, ervir e erguir. Muitos verbos aí. Agora, gente, eu vou deixar com vocês, tá bom? Eu quero que vocês tentem responder, levando em consideração o primeiro verbo aí do lado, tá bom? Ele vai ser a mesma regra, o segundo vai ter a mesma regra. Então, morir, yo muero, tu mueres, dormir vai ser a mesma coisa. Yo duermo, tu duermes, beleza? Ervir, que é o verbo ferver, né? Tem aí, yo hiervo, tu hierves. Então, erguir vai ser a mesma coisa, tá bom? Vai ter o mesmo comparativo. Yo ergo, tu hiergues, ele hiergue, beleza? Tem as respostas aí no final do PDF, né, que vocês têm. Porém, se vocês ainda tiverem alguma dúvida ou quiserem tirar alguma dúvida comigo, entrem em contato, tá bom? Existem alguns exercícios propostos aí também para vocês responderem. Por exemplo, primeira questão, complete com os verbos pedidos no presente. Letra A, yo me despierto a las 9. Verbo despertar, conjugado no yo. Yo me despierto. Letra B, el cóndor, verbo volar. El cóndor vuela muy alto. Né? Cóndor é pássaro, um tipo de pássaro, né? O pássaro voa muito alto. E assim por diante, tá bom? Quero que vocês façam de verdade. Não deixem de fazer, não deixem de perguntar se tiverem dúvidas. Tem mais algumas questões aí para vocês fazerem juntos. E tem a sessão Enem, tá bom? Eu vou trabalhar com vocês hoje, a sessão Enem, e se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Essa sessão Enem aí, nós temos uma imagem, né, e um texto para auxiliar na interpretação dele. Lembrem-se dessa dica. Sempre que vocês pegarem um texto que tenha imagens, interpretem primeiro a imagem, tá bom? Não interpretem a leitura verbal, né, o texto escrito. Vão primeiro para a imagem, porque quando você interpreta pela imagem, você já vai ter algumas ideias, né, na imaginação, na cabeça do que vai se tratar o texto. Fica mais fácil, tá bom? Então, ó, na imagem tem assim, guia del saber vivir, guia do saber viver, remédios naturales que utilizam os médicos, remédios naturais que utilizam os médicos, que os médicos utilizam. Aí nós temos alimentos que curam, plantas medicinais, terapias que funcionam, sem remédios infalíveis, ou seja, sem remédios infalíveis. E tudo isso são remédios naturais usados pelos médicos. Olha que interessante. Lá embaixo tem assim, soluciones a tus problemas cotidianos de salud, essencial para toda a família. Então, soluções para os seus problemas cotidianos de saúde, soluções, aliás, essencial para toda a família. Segundo a definição do dicionário da Real Academia Espanhola, uma guia o que é uma guia? Segundo o dicionário, um tratado em que se dão preceitos para encaminhar ou dirigir coisas, quer seja espirituais, abstratas,
ou puramente mecânicas, guia de pescadores, guia do agricultor e assim por diante. Lista impressa de dados ou notícias referentes a determinada matéria, guia do viajante, né? Guia de ferrocarriles, guia de metrôs ou de trens, tá bom? Então, ele está basicamente falando sobre o termo, o que significa um guia, e embaixo tem um guia, né? Um exemplo de um guia falando de remédios naturais que os médicos usam. A primeira questão diz assim: levando em conta a definição da guia da RAI, da Academia Real Espanhola, se espera que ao adquirir um guia do saber viver, remédios naturais, o leitor encontre informações fundamentais que têm por objetivo o quê? Qual é o objetivo? Na letra A, orientar sobre o uso de plantas com efeito curativo. Ensinar, ou seja, mostrar, ensinar como viver sem remédios ou infusões. C, orientar sobre alimentos que fazem mal. D, informar sobre a atividade dos médicos. Ou a letra E, catalogar os problemas cotidianos de saúde. Então aí, pessoal, nós temos uma questão, né, para a gente interpretar sobre as informações, qual é o objetivo daquele guia, né? Qual é o objetivo daquele guia? Seria, né, na verdade, aí a letra A, porque ele não está catalogando problemas, ele não está falando sobre a vida dos médicos, ele não está orientando sobre alimentos que fazem mal, mas sim os que fazem bem, né? E não está mostrando como é que se vive sem os remédios, ou infusões, ou chás. Pelo contrário, ele está falando de alguns tipos de remédios, né? Como é que eu posso viver bem usando produtos naturais. Então, orientar sobre o uso de plantas com efeito curativo é isso, é produtos naturais, é o que ele quer, o que o guia quer mostrar. Então, a letra A, correta. Segunda questão. Na capa do guia, né, é confeccionada de modo para atrair a atenção do leitor através de recursos como cores, figuras e frases de efeito. Quando se lê na capa a expressão que os médicos utilizam, atribui o que a esse guia? Principalmente o quê? O que é atribuído quando eu coloco, quando eu destaco? Os médicos usam solenidade, claridade, clareza, credibilidade, austeridade ou objetividade. É claro, gente, que quando uma pessoa faz uma propaganda que coloca um médico para falar ou dá a opinião do médico e diz assim, o médico usa, é para dar uma credibilidade, né? Tem muita gente que se baseia nisso. Por exemplo, uma propaganda de pasta dental, né? Sempre tem um médico lá, 9 em cada 10 dentistas usam ou recomendam. Isso é para dar uma credibilidade, né, na propaganda, para que as pessoas realmente confiem, acreditem no produto, tá bom? Então seria isso. Gente, dúvidas, coloquem aqui abaixo. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, voltem o vídeo, assistam novamente ou mandem mensagens para mim, tirando dúvidas, coloca aqui embaixo. Não esquece de colocar a frequência, tá bom? Embaixo. E é isso, gente. Muitas graças. Hasta la próxima classe. E tenham um bom final de semana, descansem. E qualquer coisa, entre em contato comigo, estamos à disposição. Abraços. Hasta luego.